meu bebê tem acordado tanto à noite? Essa pergunta tem tirado o sono de muitas mães. É desesperador quando você acabou de fazer seu bebê para dormir, coloca ele no berço e ele acorda. Você já tentou de tudo, dicas da internet, da amiga, da avó, da mãe, mas no final do dia parece que nada funcionou. E aí a culpa vem, a exaustão vem, mas existe uma explicação e também uma solução. E hoje eu vou te mostrar os principais motivos por que o seu bebê acorda tanto durante a noite. E o que você pode começar a ajustar hoje mesmo para mudar a sua realidade. Porque quando você entende o que está por trás dos despertares do seu bebê, tudo muda. O seu bebê para de lutar contra o sono e você entende realmente o que ele precisa. Então se prepara, porque esse vídeo vai ser o primeiro passo para você garantir noites tranquilas na sua casa. Mas antes de continuar, certifique que você deixou aqui seu like. E como eu sei que você já fez isso, vamos começar. Primeiro motivo, o seu bebê acorda simplesmente porque está com fome, porque ele precisa mamar. O estômago do seu bebê ele é bem pequenininho. Conforme ele vai crescendo, né, os intervalos de mamada vai aumentando, principalmente à noite. Só que tem fases que o bebê ele vai precisar amamentar mais, porque vai demandar dele mais gasto de energia. Então ele tem que repor essa energia mamando. Esses momentos são salto de desenvolvimento, gripe ou resfriado, dificuldades na amamentação, pega que não é eficiente ou o dia inteiro mamando e se distraindo. O corpo do bebê compensa o que não fez durante o dia, ele vai acordar durante a noite para fazer. Então, como que eu vou saber se meu bebê está acordando por fome? Primeira coisa é o peso. Avaliar juntamente com o pediatra se o peso do seu bebê está dentro da curva normal para ele. Mamadas ao longo do dia. O bebê está esvaziando as duas mamas ou ele está beliscando uma mama, depois vai beliscar outra, não está mamando o suficiente? E qual foi o último horário da amamentação antes do bebê dormir? Se isso fizer sentido para você, provavelmente seu bebê está tendo despertares por fome. E entender essa necessidade é um cuidado, porque se o seu bebê estiver bem alimentado, esse não será um motivo pelo qual ele está despertando. Você já foi dormir com fome? Conseguiu dormir? O estômago dói. Se isso faz sentido para você, mamãe, comente aqui nos comentários sim, para mim saber que eu estou te ajudando. Segundo motivo, salto de desenvolvimento. Sabe quando a gente está muito ansiosa, muito agitada, aprendendo uma coisa nova e o cérebro parece que não desliga? A gente vai deitar e mesmo assim está pensando e o sono demora a vir. Ou às vezes a gente acorda de madrugada e continua pensando e o sono demora a vir. O mesmo acontece com os bebês. Quando o bebê ele está aprendendo uma habilidade nova ou começa a dominar uma habilidade nova, como rolar, sentar, pegar objetos, prestar mais atenção ao mundo, emitir novos sons, o cérebro do bebê fica em festa. É muita informação para ele processar. Durante o dia, o bebê ele vai praticar todas essas habilidades no chão. Durante a noite, o cérebro vai reorganizar todo esse aprendizado que ele teve durante o dia. Com isso, o sono vai ficar mais leve, mais fragmentado e com mais despertares. O bebê ele não está regredindo o sono, o bebê está evoluindo, ele está amadurecendo, aprendendo novas habilidades. E adivinha quem vai ajudar o bebê? Você. Você com mais colo, com mais presença, você sabendo o que está acontecendo, contando para ele o que está acontecendo, por que ele está assim. Isso vai ajudar o seu bebê a ter segurança. É o mundo do bebê se abrindo de uma forma que ele não viu antes. E isso causa sofrimento. Mas, mamãe, é você que vai ajudar o seu bebê a se sentir seguro. E já salva esse vídeo, porque quando o salto chegar, você não vai lembrar disso. Terceiro motivo, picos de crescimento. Tem fases que o bebê ele cresce muito rápido, né? Ele alonga, ele ganha peso, ele muda totalmente o corpinho dele inteiro em poucos dias. O bebê de hoje nem parece ser o bebê de ontem, né? Isso é os picos de crescimento. E quando o corpinho do bebê tá crescendo, tá desenvolvendo, ele vai precisar de mais alimento, ou seja, de mamar mais com mais frequência. Então, um bebê que dormir em intervalos regulares, né, que a rotina tava ok, pode começar a acordar mais vezes para poder necessitar de mais leite. Lembrando que isso não é um retrocesso, não é regressão de sono, e sim uma evolução contínua. Como você pode identificar esses picos de crescimento? O bebê ele começa a mamar com mais frequência, fica mais irritado e demora mais tempo para comer. E parece que está insaciável por alguns dias.
você começa até a pensar que o leite não está sendo suficiente. Isso é totalmente normal. São ajustes rápidos que você faz na rotina e logo passa a se estabilizar novamente. A gente só não pode deixar do jeito que tá, achando que vai melhorar sozinho. E lembre-se, crescimento saudável exige energia saudável. Por isso, quando as noites começarem a ficar agitadas por aí, lembre-se, é o corpinho dele tentando fazer o melhor para crescer. Quarto motivo que faz o bebê acordar muitas vezes à noite é a angústia da separação. O bebê ele começa a entender algo novo na vida, que ele e você não são a mesma pessoa. Aqui vai um detalhe muito importante. Quando você sai do campo de visão do seu bebê, ele não entende que, mesmo você não estando ali na frente dele, você ainda continua vivendo em outro lugar. É como se o cérebro dele mandasse uma mensagem dizendo assim, ó, eu não vejo a mamãe. Será que a mamãe sumiu para sempre? E aí o que o bebê faz? Ele chora, ele reclama, ele te busca durante a madrugada, tudo para garantir que ele está seguro. Isso não é manha, isso não é birra, isso não é um bebê difícil, isso é neurodesenvolvimento. É a construção de confiança, segurança emocional e regulação do estresse. E tudo isso acontece quando o bebê dorme. Então, quando ele acorda e não te vê ali do lado dele, ele precisa da sua presença para poder se acalmar. Então, nessa fase, o bebê ele vai chamar mais por você, ele vai acalmar somente no seu colo e ele vai chorar quando você sair do quarto. Isso significa que o vínculo entre vocês dois está só se fortalecendo, porque o bebê confia. E quando o bebê confia, ele cresce mais seguro. E quando ele cresce mais seguro, o sono dele também amadurece. Manda um coração aqui para mim nos comentários para eu saber que o seu bebê só acalma com colo durante a noite. O quinto motivo que faz o bebê despertar é desconforto. Durante o primeiro ano de vida do bebê, ele está passando por várias fases de desenvolvimento, né? Está conhecendo o mundo, está explorando o mundo, a alimentação está mudando. Então, são várias coisas que podem causar desconforto no bebê e fazer com que aconteça esses despertares, como, por exemplo, um resfriado, nariz entupido, tosse, a dor da gengiva por causa dos dentinhos, refluxo, azia, o APLV. É como se o corpinho do bebê avisasse, tem algo que não tá legal aqui, que eu não consigo relaxar. E aí o bebê chama. Então, o que você pode fazer nesses momentos? Observar o comportamento do bebê ao longo do dia. O bebê tá muito irritado? Ele mama de forma diferente? Os choros são mais intensos? Sinais de desconforto físico, né? Tem algo que ele tá colocando muita mãozinha, como se estivesse comunicando que tem algo incomodando. Agora, se algo está te deixando em dúvida, procure a ajuda do especialista. Ele é sempre o melhor caminho para ajudar você neste momento. Porque, sim, antes da gente pensar em técnicas de sono, a gente primeiro vai cuidar da fisiologia do bebê. Porque um bebê que ele é confortável, ele dorme melhor. Né? O bebê com dor, ele precisa de cuidado e ele não consegue relaxar. Sexto motivo, sonecas. Já se dizia antigamente, deixa o bebê acordado o dia todo para ele dormir à noite. Mas isso não é verdade. Quanto mais descansado um bebê tiver durante o dia, melhor será o sono na noite. Porque quando o bebê ele não descansa durante o dia, o corpinho do bebê fica estressado. O hormônio do estresse, que é o cortisol, fica muito elevado. A mente fica acelerada e adormecer vira uma batalha. E durante a noite, qualquer micro despertar vai fazer com que o bebê ele tenha dificuldade de voltar a dormir. Porque um corpo que não relaxa, um corpo que fica cansado, ele vai lutar contra o sono. Vou deixar para você aqui abaixo na descrição o link do vídeo por que o bebê luta tanto contra o sono. Então, sim, as sonecas precisam existir, né? Na quantidade ideal para a idade do seu bebê, a duração que vai ajudar o seu bebê a descansar, com intervalos, né, janelas de sono que respeita cada idade do bebê e um ambiente tranquilo e calmo que ajuda o bebê a desligar. Quando o bebê se sente seguro durante a rotina do dia a dia para fazer as sonecas, a noite acontece de forma calma e tranquila. Se as noites estão difíceis por aí, uma das coisas que você deve observar é: meu bebê tira sonecas suficientes para ter um descanso que realmente ele precisa? O sétimo motivo é o ambiente. Sim. O bebê, ele tem 5 despertares fisiológicos naturais para a sobrevivência dele. Então, é normal o bebê ele despertar durante 5 vezes durante a noite. Para quê? Para conferir o ambiente. Foi esse ambiente em que eu dormi? Será que tem alguma luz para mostrar que já é dia ou ainda está de noite? Aí ele acorda, muda de posição, respira, mexe, bate as perninhas, bate os braços.
Agora, se o ambiente não ajuda o bebê a voltar a dormir, a voltar a relaxar, ele vai acordar achando que fez soneca. Pronto, vamos embora, quero aproveitar o meu dia. Quando você vai atender o seu bebê, que você acende a luz, conversa com ele, tira ele do ambiente, ele entende que fez só uma soneca. Aí começa a luta para voltar a dormir durante a noite. Então, o ambiente em que seu bebê dorme, tanto nas sonecas quanto no sono noturno, precisa ajudar ele a entender que o sono pode continuar. Então, tem que ter pouca luz durante o dia e nenhuma luz durante a noite, silêncio ou ruído branco, pouco estímulo, tanto durante o dia quanto durante a noite, principalmente na troca de fralda ou durante as mamadas, e nada de brincadeira, muita conversa ou interações que vai despertar. O seu bebê precisa se sentir seguro. Você pode atender o seu bebê conversando com ele, mas mudar o tom de voz para mostrar para ele que ele pode continuar dormindo. O oitavo motivo para haver despertares é algo que é muito pouco falado entre as mães, que o bebê ele não nasce sabendo dormir sozinho. O sono ele é construído e ensinado. Como os despertares acontecem de forma natural, né, durante o sono infantil, retornar a esse sono, o bebê precisa de você. Ele está aprendendo a se acalmar sozinho, relaxar o corpo, sentir segurança para adormecer de novo e confiar que vai estar sendo protegido mesmo estando de olhinhos fechados. E quem ensina tudo isso para o bebê é você, mamãe. Seu toque, seu cheiro, seu colo, sua voz. É um calmante biológico para o bebê. Então, quando o bebê acordar à noite, não é manha, não é uma associação negativa do sono, é apenas ele dizendo que precisa de você para ajudá-lo a voltar a dormir. E conforme ele cresce, ele vai ganhando maturidade, segurança emocional e tudo começa a virar algo natural para o seu bebê. O nono motivo. Ao longo da noite, o bebê ele passa por vários ciclos de sono. No final de cada ciclo, né, normal o bebê ele despertar, como eu disse anteriormente, os 5 despertares fisiológicos naturais do bebê. Só que aí o bebê ele respira diferente, resmunga, dá uma mexidinha, remexe. E o que muitas mães fazem? Corre lá para poder ajudar o bebê a não acordar totalmente e voltar a dormir. Só que nessa antecipação em agir para ajudar o bebê, você acaba, mamãe, estimulando o bebê para que ele acorde. Porque, na verdade, ele não estava precisando da sua ajuda. Ele só estava agindo de modo saudável, tranquilo e esperado. Como fazer? Se o seu bebê ele acorda, resmunga, remexe, vira, abre os olhinhos, você vai aguardar o seu bebê chorar. Porque o bebê ele se comunica através do choro. É a única forma de comunicação que ele tem com você. Espere ele chorar, aguarde 2, 3 minutinhos. Se parou, ok, o bebê vai voltar a dormir. Se não, você vai e ajuda o seu bebê a retornar ao sono. É você, mamãe, observar o seu bebê e não interromper o sono dele. A ideia aqui não é ignorar o choro, não é abandonar o seu bebê. Esse chorinho de troca de ciclos não vai fazer com que o seu bebê se sinta abandonado. O abandono ele vem quando você não ajuda ele, deixa ele chorando por várias e várias horas sem prestar a ajuda que ele necessita. A ideia aqui é você dar uma chance para o seu bebê voltar a dormir sozinho, ajudando ele a desenvolver a autonomia do sono. Porque quando isso acontece, o seu bebê ele ganha maturidade, o sono dele evolui e as noites vão ficar mais leves para todo mundo. Você, mamãe, continua sendo presença, conforto, afeto e segurança. Só vai diminuir o excesso de estímulos fora de hora. Agora me conta aqui, qual desses motivos faz mais sentido aí na sua casa? E se você quer dar o próximo passo para eu caminhar com você, o método sono do bebê foi feito para isso. Você aprende com conhecimento a como lidar com os despertares do seu bebê, mas você também tem o meu direcionamento. Nunca vai estar sozinha para lidar com noites difíceis. Aqui abaixo desse vídeo, eu vou deixar na descrição o link do método sono do bebê para você acessar. E é claro, já se inscreve para não perder os próximos vídeos do canal.